Iniciemos a nossa formação, então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, dirigi e santificai nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações, e dai-nos um espírito dócil às vossas inspirações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, sejam todos vocês bem-vindos a mais uma formação. Hoje o tema é preguiça intelectual. Nós vamos iniciar esse tema no dia de hoje. É um tema vasto, tem muitas coisas. Preparei aqui uma série de tópicos para tratar com vocês e vamos dar início hoje. Bom, como eu sempre gosto de fazer, vou iniciar por algumas premissas. Então, novamente, sugiro que vocês anotem isso, que é bastante importante. A primeira premissa: nós nascemos para conhecer a verdade. Então, diante de um cenário de preguiça intelectual, eu preciso reconhecer, desde já, que eu nasci para conhecer a verdade. Eu nasci para conhecer a verdade, eu desejo conhecer a verdade. Então, nós já temos aí um ponto sobre a preguiça intelectual, é que ela me impede de fazer algo para o qual eu nasci e fazer algo que eu naturalmente desejo. Então, já é um impedimento da realização da minha própria natureza de pessoa, de ser humano. Uma outra premissa: a verdade, pessoal, está em todo lugar. O Sertilanges tem uma frase que eu trouxe aqui para vocês, do livro A Vida Intelectual. Ela diz o seguinte: o que importa ao homem da verdade é compreender que a verdade está em toda parte e que ele deixa passar sua correnteza contínua sem aproveitá-la para ativar sua alma. Ou seja, nós precisamos compreender que a verdade está ao nosso redor. A nossa realidade está repleta de verdade. De verdades que eu preciso conhecer, que eu preciso me aprofundar, que eu preciso meditar. Então, um ponto já de reflexão é: eu paro para analisar a minha própria vida? Eu paro para meditar a minha própria realidade, a minha própria história, as coisas do meu dia a dia? Eu tenho essa coragem, essa audácia, essa fortaleza de parar um pouco tudo aquilo que eu faço para pensar em minha vida? Ou a correria do dia a dia me faz somente ir vivendo as coisas e eu não me conheço? Então, um dos pontos da preguiça intelectual é justamente não pensar em si mesmo. Então, não tratemos a preguiça intelectual simplesmente como um aspecto de uma vida de estudos, de uma vida para os estudos. Não é somente isso. É da minha vida como um todo. Nós somos seres intelectuais. Nós nascemos, nós temos a potência da alma do intelecto. Então, nós nascemos para conhecer a verdade e a verdade está diante de nós. Ela está em todo lugar. Então, se eu não tiver um espírito aberto a conhecer a verdade, dificilmente eu vou realizar a minha natureza. E se a verdade está em todo lugar, eu também sou parte dessa verdade. Então, mais uma vez, pergunto a vocês e sugiro que vocês façam essa reflexão, ou pelo menos anotem. Eu penso sobre a minha vida de forma recorrente, ou seja, eu estou, de vez em quando, pensando na minha própria realidade, na minha própria história, nas minhas dificuldades, nas minhas inclinações,
na minha própria vida de estudo, na minha vida espiritual. Anotem, façam essa reflexão. Uma outra premissa, então nós já temos que nós nascemos para conhecer a verdade, nós desejamos a verdade, essa verdade está em todo lugar. E uma outra premissa é, nós somos ignorantes. Ignorantes no sentido de, eu não conheço toda a verdade. Na verdade, nós conhecemos pouco, né? Muito pouco, muitas poucas verdades. Então, nós somos ignorantes. Eu não posso partir de um ponto soberbo de achar que eu sei todas as coisas e já não preciso mais me dedicar ao estudo, dedicar o meu espírito ao aprendizado de novas coisas. Essa é uma das causas da própria preguiça intelectual, que é justamente uma soberba intelectual de achar que eu não preciso mais estudar. E depois nós veremos aqui a questão do que é o estudo, né? Então, reconheçamos ignorantes. Nós somos ignorantes. Se não partirmos dessa premissa, dificilmente vamos evoluir ou vamos sair de um quadro de preguiça intelectual. Eu preciso saber que eu sou ignorante, porque me sabendo ignorante, reconhecendo-me ignorante, é que eu vou buscar a verdade. Então, isso é em qualquer área do seu estudo. Se você está estudando a sua fé, a fé católica, se você está estudando para concurso, se você está estudando qualquer coisa, é imprescindível que você se reconheça ignorante, e ignorante dos vários pontos que você precisa se aprofundar. E aí é importante também saber, ou pelo menos iniciar, o conhecimento daquilo que você é ignorante. Sobre o que você é ignorante. É um ponto importante e que muitas vezes você vai precisar de uma ajuda de uma outra pessoa que vai te orientar nesse diagnóstico. Ou seja, dado um assunto, o que eu preciso estudar? Dado o assunto, quais fontes eu preciso buscar aquilo que eu ainda sou ignorante, né? Aquilo do qual eu sou ignorante. Então, essa premissa é muito importante. Eu sou ignorante. Uma outra premissa que trago para vocês é que existem ignorâncias que são culposas. Ou seja, ignorâncias que me levam ao estado de pecado. São as ignorâncias vencíveis. Aquelas ignorâncias de assuntos, de verdades que eu deveria saber e que eu posso saber, eu posso conhecer e por preguiça ou por tantos outros motivos, eu não busco. Então, isso é muito importante porque a minha preguiça intelectual invariavelmente vai cair num caso de erro moral, ou seja, vai cair numa conduta moral. Eu, tendo que fazer algo, não estou fazendo, por quê? Porque eu sou preguiçoso. Eu poderia conhecer mais a minha fé, ou o mínimo da minha fé, aquilo que professo, e não conheço por quê? Porque faltam as informações, faltam as fontes, faltam os mestres? Não. Eu não conheço porque eu simplesmente procrastino, deixo para lá, sou preguiçoso, prefiro fazer outras coisas. Veja, mesmo sabendo que eu deveria conhecer, mesmo, por exemplo, durante a Santa Missa, imaginem vocês, durante a Santa Missa, você está lá professando o credo e, de repente, você não entende nada daquilo que você está professando. Reconhece que você não entende, ou então você olha a Eucaristia, reconhece que você não sabe nada sobre aquilo. Você se lembra do seu batismo, ou você se reconhece batizado, né, como batizado, mas você não sabe nada sobre o que é isso. Você vai batizar alguém e não se preocupa em saber o que é o sacramento do batismo. E hoje, pessoal, é muito difícil
chegarmos ao ponto de falar assim, sobre tal assunto é impossível saber alguma coisa. Então, vejam, não deixem esse quadro evoluir para uma conduta moral pecaminosa, né? Então, desde já, fortaleza de espírito. Senhor, criar em mim um coração que seja forte, um coração que seja audaz, corajoso para vencer essa preguiça. Certo? E uma última premissa que trago para vocês aqui é a de que eu preciso me reconhecer preguiçoso em alguma medida. E aí, agora eu faço a vocês o convite para a reflexão pessoal. O quão preguiçosos nós somos? O quão preguiçoso eu tenho sido? É importante para fazer o diagnóstico da minha vida, das minhas necessidades. O que eu preciso agora fazer para combater esse estágio da minha preguiça intelectual? Pode ser que você esteja no estágio já bem avançado, de não sair do lugar. Você não sai do lugar, você deseja tantas coisas, mas você não consegue dar um passo sequer, você não consegue começar nada. Você deseja estudar 10 assuntos, mas até hoje você não deu início a sequer um assunto. Então, façam esse diagnóstico em relação ao estágio de preguiça no qual você hoje vive. Será que é muito? Será que é pouco? E para ajudar esse diagnóstico, perceba as tantas coisas que você deseja ou que planejou fazer e as tantas que você já realizou ou que você está conseguindo realizar. Faça aí um de para, né? Olha, de 10 coisas aqui que eu desejo, que eu me planejei para fazer, até hoje eu só consegui fazer 3, 2, 5, as 10, ou 0, não consegui fazer nada, nem não dei um passo, como eu havia dito. Então, comecem por aí, comecem com coisas concretas, para evoluir, para sair dessa preguiça. Então, é importantíssimo nos reconhecer preguiçosos em alguma medida. E essa medida, cada um precisa se diagnosticar e se você precisar de ajuda, peça ajuda. Se você precisar de alguém para te auxiliar nesse processo de diagnóstico, peça ajuda. Só não fique nesse estado de preguiça, de desânimo, não é verdade? Saia. Muito bem. Então, recapitulando as breves premissas, nós nascemos para conhecer a verdade. Nós desejamos conhecer a verdade. A verdade está em todo lugar. Nós precisamos nos reconhecer ignorantes. Existem ignorâncias que são culposas ou culpáveis. E eu preciso me reconhecer também preguiçoso, em alguma medida. E, diante disso tudo, eu preciso me autodiagnosticar, fazer um bom diagnóstico do meu estado de preguiça intelectual. Entendido? Façam disso uma boa reflexão. Não deixem isso ficar apenas nas ideias. Se reconheça, se você se reconhece já nisso aqui que eu falei até agora, então aproveite, anote e depois faça a sua reflexão. Entendido? Então, dadas essas premissas, né, como um trecho aqui de uma reflexão também, usando da Escritura, da Sagrada Escritura, trago para vocês um trecho lá de Provérbios. Veja só. A sabedoria clama nas ruas, eleva a voz nas praças públicas, prega à entrada dos lugares ruidosos. Às portas da cidade, ela dá a ouvir sua voz. Até quando, ó ignorantes, amareis vossa ignorância? Convertei-vos, e espalharei sobre vós meu espírito. Estendo a mão e ninguém me dá atenção. Então veja,
é uma motivação para dizer o que para vocês? E para nós, né? Deus está derramando a verdade no meio de nós. E nós, nos reconhecendo ignorantes, nós precisamos aproveitar esse tempo da graça em que Deus nos dá a verdade e nós precisamos sair urgentemente desse estágio de preguiça intelectual. Acompanhando pessoas em mentoria, em acompanhamentos, em orientações, a preguiça é algo paralisante, é algo que não deixa a pessoa avançar na fé, nos estudos, no trabalho, é algo que paralisa. E talvez você se sinta paralisado hoje. Então, deseje sair desse estágio, porque Deus está aí derramando. A sabedoria clama, a sabedoria anda pelas ruas, ela se mostra. Se o homem, então, não está aberto, e não está de olhos abertos, de coração aberto, a sabedoria vai se tornar como que muda, porque ninguém dá ouvidos, vai se tornar surda, porque ninguém dialoga com ela. Né? Então, fica esse texto de motivação, está lá em Provérbios, capítulo 1 de Provérbios, esse texto. Então, o que é a preguiça intelectual? Né? Avancemos agora para um conceito de preguiça intelectual. O que é isso que nós estamos falando aqui de preguiça? Em relação à preguiça, nós já temos uma noção. Né? A preguiça é uma manifestação exterior da assídia, do pecado capital da assídia. E assídia, como o nome diz, né, assídia é como uma corrosão que corrói o ânimo do homem. Então, essa assídia vai corroendo o seu ânimo e vai fazendo com que você não se agrade de fazer nada. Você se desanima facilmente. Você não deseja fazer as coisas que realmente você deveria fazer. É deixar de fazer o que você deveria fazer por um estágio crescente de corrosão do seu ânimo. Então, o que é a preguiça? É a manifestação disso no seu trabalho. É a manifestação disso nas obras. E o que seria a preguiça intelectual? A preguiça intelectual, então, agora, é esse estágio de corrosão do seu ânimo, de aplicar o seu intelecto para conhecer as coisas. Ou seja, eu me desanimo a estudar, e aí eu me desanimo a estudar a fé, estudar os demais assuntos, estudar até para um concurso que eu me planejei, fiz um projeto de passar em um concurso, mas eu me desanimo, e aquele desânimo vai me corroendo e não me agrada. Aí quando eu vejo todo o esforço que eu necessito para aplicar aquele estudo, aquilo me corrói mais ainda. A preguiça acaba sendo um ciclo, nós podemos acabar entrando num ciclo vicioso, porque quanto mais eu sou preguiçoso, menos vontade de fazer aquilo que eu preciso fazer eu tenho, né? Então veja, é preguiça, uma preguiça intelectual, então é esse desânimo para estudar, para ler, para entender as coisas, para me autoconhecer, para memorizar, para abstrair, para me comunicar, para tratar as coisas de forma mais lógica. Ou seja, para aplicar o meu intelecto, para concretizar o meu intelecto, para atualizar o meu intelecto, essa potência da minha alma. Essa potência que Deus me deu e que eu devo colocar em prática. Então é uma preguiça essa preguiça intelectual é um vício que não me deixa ser homem, não me deixa atualizar a minha potência intelectual, da minha alma. Então, estudos, memorização, autoconhecimento. Então, quando eu digo a vocês, busque se conhecer melhor. E se você pôr, depois eu faço isso. Segunda-feira que vem eu começo.
Deixa para fazer isso depois. Ah, não quero me conhecer. Isso tudo é uma manifestação da preguiça intelectual, pessoal. Então, não querer se conhecer é um vício. Ou seja, não está certo. Nós nascemos para conhecer a Deus, conhecer o mundo que Ele criou para nós e nos conhecermos também como pessoas. Porque conhecendo o mundo e conhecendo nós mesmos, nós vamos ao encontro do conhecimento de Deus. Então, não querer se conhecer é, em alguma medida, não querer conhecer o seu Criador. É não querer conhecer os traços do Criador que há em você. Então, deseje se conhecer. Não tenha a preguiça intelectual de se autoconhecer. Né? E aí, as dificuldades inerentes aí à questão da abstração, da memorização, de comunicação, de lógica, isso tudo vão ser desdobramentos porque aquele desânimo vai corroendo as minhas operações do espírito, ou seja, de olhar para algo e conseguir aprender a essência daquelas coisas, conseguir fazer julgamentos, conseguir fazer raciocínios. Vou mostrar aqui para vocês um dos efeitos, é justamente a passividade, ou seja, de querer receber tudo pronto. Então, se você tem isso, repito, o que eu falei lá no início da formação, é uma formação que eu desejo, tanto para mim quanto para vocês, ser uma formação reflexiva, meditativa, no sentido de que vocês, todos nós, meditemos em relação às nossas vidas. Então, se isso aqui que eu estou falando vai ao encontro daquilo que passa aí dentro de você, anote, medite, aproveite esse momento para se autoconhecer também. Então, alguns questionamentos, né, que trago também para ajudar no seu autodiagnóstico é o quanto você tem se esforçado para conhecer aquilo que você, primeiro, precisa conhecer e depois deseja conhecer. Ou seja, você precisa conhecer a Deus, a você mesmo, a pessoa humana, a sua natureza humana. Isso você precisa conhecer. O quanto você se esforça hoje, ou tem se esforçado, mas olhe para você hoje. O quanto você tem se esforçado para se autoconhecer e para conhecer a Deus, para conhecer a sua própria natureza. A sua própria natureza, veja, a sua própria natureza. O quanto você tem se esforçado. Então, avalie, analise, perceba em você se há ou não há esse esforço. E se houver algum esforço, será que é um esforço que está te fazendo dar passos concretos? E a pergunta que segue é, o que você tem feito, então? Esse esforço ele está sendo manifestado em quais obras? Porque eu posso ter o desejo sincero, mas posso também não manifestar esse desejo em obras. Então, analise, avalie, observe quais são as suas obras, quais obras manifestam o seu desejo interior, de conhecer aquilo que você precisa conhecer. E uma outra pergunta também para o autodiagnóstico, nós sabemos o mínimo que nós precisamos saber dos assuntos que nos são importantes, o mínimo. Ou seja, eu sou católico. Eu sei o mínimo que eu preciso saber para viver bem a minha vida católica, a minha vida sacramental, a minha vida de oração. Eu sei o mínimo que eu precisaria saber. Eu sei qual que é o mínimo que eu preciso saber. Então, já lanço essas perguntas, porque às vezes nós não paramos para pensar sobre isso. E se nós não sabemos o mínimo, eu nem sei o que seja esse mínimo, então já é algo para me autodiagnosticar e, ao mesmo tempo, para procurar ajuda. Se eu não sei qual é o mínimo, então, saindo dessa formação aqui, procure saber. Porque a minha vida de católico, a sua vida de católico,
ela precisa do maior esforço que nós podemos atribuir, que nós podemos fazer. Ela merece, porque a minha vida de católico, em outras palavras, é a minha união com Cristo. Cristo merece todo o meu esforço. Cristo merece que eu saia da preguiça intelectual. Cristo merece que eu saia da preguiça intelectual para me unir a Ele. Porque essa preguiça me afasta de Cristo. Quer seja diretamente, quer seja indiretamente. Ela está me afastando de Cristo. Então, essas perguntas, anotem. Mais uma vez, eu tenho me esforçado para conhecer aquilo que eu preciso conhecer e eu já sei o mínimo que eu preciso saber dos assuntos que me são importantes, ou seja, a minha fé ou os meus estudos, quem estuda, por exemplo, filosofia, a teologia, quem estuda teologia do corpo, quem tem estudado sobre as virtudes, quem tem estudado sobre a educação dos filhos, eu sei o mínimo que eu preciso saber? Veja, eu já já ministrei uma série de cursos, muitos deles sobre educação, e a pergunta que geralmente eu faço num primeiro momento é para pedagogos, para profissionais da educação. O que é educação? E qual que é a resposta, muitas vezes? É o silêncio, ou seja, não se sabe o que é educação. E são pessoas que deveriam saber. Em alguns casos, quando o conceito de educação é distorcido, seria até melhor para ela não praticar esse conceito distorcido. Mas, falando de forma ampla, lato sensu, a pessoa não saber o que é educação, sendo um profissional da educação, sendo um educador, é sério. O pai, a mãe, que são educadores, precisam saber o mínimo sobre a educação dos filhos. Precisam saber o mínimo que a igreja fala sobre a educação dos filhos. Quem estuda TDC, qual que é o mínimo que eu preciso saber para começar a dar passos concretos? Porque um dos problemas uma das causas, né, nós veremos isso depois da preguiça intelectual, é porque, por exemplo, eu quero aprender sobre um determinado assunto. E eu já não sei nada, estou partindo aqui do zero, mas eu já quero alcançar um grau elevadíssimo em pouco tempo. E como isso, na prática, não é viável, ou seja, é muito difícil, o que vai acontecer? A pessoa ela vai entrar num ciclo de desânimo. Então, vejam, cuidado com as suas metas. Desde já dou essa recomendação. Cuidado com as metas que você cria, planeja, estabelece, porque elas podem ser uma própria armadilha, um tiro no seu pé. Você criar metas que não cabem aí na sua realidade, que não se adequam à sua realidade, você pode entrar numa preguiça intelectual, de repente, sem saber, né? Pensando estar fazendo ali algo bom, né? Então, cuidado. Busque ajuda, se possível. Então, dadas essas reflexões, vamos para alguns efeitos, alguns desdobramentos da preguiça intelectual. Ou seja, o que pode acontecer conosco diante de um quadro, de um estado de preguiça intelectual. E aí percebam, nesses efeitos, se vocês se encaixam ou não. Percebam se esses efeitos acontecem na sua vida ou não. Então, um dos primeiros efeitos é justamente um desdobramento da minha própria natureza, ou seja, se eu sou um preguiçoso intelectual, eu estou em um processo de não conhecimento das coisas para as quais eu nasci para conhecer. Ou seja, eu não estou conhecendo aquilo que eu deveria conhecer. E qual que é o efeito disso? A sua não realização como pessoa.
a sua não realização como ser humano, como da sua alma intelectual. E aí, pessoal, esse não conhecimento não se desdobra, não é um desdobramento apenas daquele estudo que nós entendemos como sentar numa escrivaninha, pegar uma série de livros, fazer uma série de resumos, ficar lá memorizando as coisas. Não é somente esse estudo, isso é uma manifestação do estudo. Mas conhecer as coisas é receber as coisas. Ou seja, é receber a minha realidade, é receber as pessoas com as quais eu convivo. Se eu preciso conhecer a natureza humana e preciso conhecer o outro, eu preciso. Esse conhecimento em certa medida, o recebimento dessa pessoa. Então, eu posso ser um preguiçoso intelectual na medida que eu me isolo ou que eu não quero me abrir para as pessoas para recebê-las. Então, um pai pode entrar num estágio de preguiça intelectual ao não conhecer o seu filho por não recebê-lo inteiramente. E recebê-lo é conhecer as suas inclinações, conhecer as suas fragilidades, as suas dificuldades, conhecer na medida do possível o seu temperamento. Então, não liguem a preguiça intelectual apenas àquele processo de estudo da mesa, dos livros, dos resumos. Não é somente a isso. É um conhecimento que é o conhecimento do recebimento da realidade. Precisamos receber a realidade. Precisamos encarar a realidade tal como ela é. E estudá-la. Estudar a realidade. Receber. Não conhecer aquilo que professo, novamente, ou seja, eu, diante de um estágio de preguiça intelectual, eu estou mergulhando no abismo da fé, porque eu não estou conhecendo a fé, e a fé busca compreender. A fé busca compreender, a fé é um ato da inteligência. Então, se eu não me dedico em receber também a fé, em receber aquilo que já é possível compreender, e a igreja nos ensina, e tem uma série de ensinamentos, encíclicas, documentos, nós temos livros, nós temos a teologia. Se nós não nos dedicarmos a isso, a nossa fé tende a cair no estágio de fideísmo, que é um dos efeitos, que vou comentar logo em seguida. Outro efeito, né? Não amar mais por não conhecer mais. Veja, eu amo aquilo que conheço. Ora, se eu não estou me dedicando ao conhecimento da realidade, ao conhecimento do outro, ao meu autoconhecimento, ao conhecimento de Deus, eu vou cair num estágio também de não amar mais o outro, a mim mesmo e a Deus. Quanto mais eu me conhecer, conhecer o outro, conhecer a Deus, mais eu vou amar. Então a preguiça intelectual me faz amar menos. Me joga num quadro de indiferença, de desprezo, de utilitarismo. É um desdobramento da preguiça intelectual. Então, vejam que eu estou trazendo para vocês uma abordagem espiritual da preguiça intelectual e não apenas aquela abordagem técnica, ou seja, dos desdobramentos técnicos de uma preguiça intelectual. Eles vão acontecer e vou citá-los aqui, mas eles por si só não vão nos ajudar a encarar a realidade também de forma espiritual. E aí já um outro desdobramento da preguiça intelectual é ser enganado pelos vários e vários e vários conceitos e ideias distorcidos. Veja, se a minha realidade e a realidade nossa hoje, de uma série de ideologias anticristãs e irreais, se eu não conheço o mínimo possível da realidade das coisas, eu facilmente vou cair
no erro que essas ideologias propagam. E erros conceituais, erros de ideias, e eu mesmo posso propagar esses erros. Vejam, uma pessoa que encara o amor como qualquer coisa que não seja o verdadeiro sentido do amor, não vai viver plenamente esse amor. Pode até viver de forma inconsciente, mas consciente, de forma virtuosa, dificilmente viverá. Então a preguiça intelectual me joga também num quadro de enganação, de não percepção da realidade, de criação de um mundo virtual, onde aqueles conceitos e aquelas ideias não são reais. Por quê? Porque eu sou ignorante dessas coisas e não busco saber. Sei que eu sou ignorante e não busco saber. Isso é um problema moral, pessoal. Precisamos tratar a preguiça intelectual como um problema moral. Da vontade, nós vamos ver isso nas causas. Vontade. Eu preciso ter vontade de conhecer as coisas. Eu preciso ter vontade de conhecer a Deus. Eu preciso ter vontade de me conhecer. Se você sair dessa formação desanimado, você precisa, urgentemente, colocar um propósito na sua vida de mudança. E olha, nós estamos na quaresma, é um ótimo momento para fazer propósitos e se esforçar em cumpri-los. Né? Há um outro desdobramento da preguiça intelectual, um outro efeito, um afastamento da beleza das coisas. Se eu não tenho um ânimo, se eu não tenho vontade de conhecer as coisas, de conhecer de conhecer a realidade que Deus coloca para mim, eu vou me afastando da beleza. E não se enganem. Ao me afastar da beleza, eu me aproximo da feiura, porque ela está aí, por aí também. 360 graus. Ela está quando eu ligo a televisão, ela está quando eu saio da minha casa, ela está por aí. Então, eu preciso me aproximar da beleza para também me acostumar com ela e conseguir separar o joio do trigo, ou seja, o que é feio e o que é belo. Nós temos essa dificuldade hoje. O que é bonito e o que é feio. O que é belo e o que não é. O que é bom e o que não é bom. O que é verdade e o que não é verdade. Nós temos essa dificuldade de separar o joio do trigo. Por ignorância. E uma ignorância vencível. Porque nós podemos estudar, dar passos concretos nisso. Um outro problema, um outro efeito da preguiça intelectual. O fideísmo e o sentimentalismo. Né? Então, veja, a fé é um ato da inteligência. Se eu não atualizo o meu intelecto, se eu não busco a inteligência, se eu não busco estudar, se eu não busco conhecer as coisas, logo, a fé, ela vai precisando, ou seja, como que se entendendo autossuficiente. Pensando, né? Pensa a fé pensando que ela não precisa da razão para existir no homem. Né? O homem, ele não precisa da razão para alimentar a sua fé. O que vai acontecer? O fideísmo. O fideísmo, o sentimentalismo. A pessoa ela vai começar a ser movida a sentimentos. Ela vai começar, a fé dela vai ser movida a sentimentos. E aí ela vai cair em outro efeito da preguiça intelectual, que é um certo farisaísmo. Ou seja, a pessoa ela vai vendo o mundo de uma forma dela, ou seja, ela vai criando as próprias regras. Ela vai criando as próprias regras para a fé, porque como ela não desdobra a sua fé e a sua razão em atos concretos, ela vai tendo que, por exemplo, para eu continuar me dizendo católico e não acusar a minha consciência, eu preciso começar a estabelecer regras. Então, uma pessoa preguiçosa para frequentar a missa, ela vai começar a estabelecer uma regra mental de que ela não precisa daquilo. Então ela pode cair no farisaísmo, no sentimentalismo. Por quê? Porque não sai da ignorância vencível. Não sai de uma ignorância que é possível combater, que é possível conhecer a verdade.
Então, cuidado. Cuidado se você hoje cria próprias regras, né? Para tal assunto, a igreja fala uma coisa, mas com isso eu não concordo. Por que você não concorda? Você sabe exatamente o que a igreja diz sobre isso? E buscou conhecer as razões pelas quais a igreja diz isso? A nossa preguiça pode simplesmente falar assim: não, eu não concordo. Por quê? Porque não tem vontade de conhecer. Veja, um católico, quando a igreja fala, é a mãe que fala, pessoal. E se a minha mãe fala, eu preciso ter a vontade de ouvir a minha mãe falando. Você que é pai, que é mãe, quando você fala, se não gostaria que seu filho tivesse desejo de ouvir o que você está dizendo, é a mesma coisa nossa relação com a igreja. E nós precisamos dar o exemplo para os filhos fazendo isso com a nossa mãe. Seja a mãe biológica e seja a nossa mãe espiritual. Tá? Então, percebam ou analisem, se autodiagnostiquem em relação a se isso acontece ou não com você, esse farisaísmo de criação de regras próprias para a fé, de um sentimentalismo, de querer sentir consolações para você se manter nos estudos. Né? Ou seja, isso é muito recorrente. A pessoa ela não vê sentido no estudo, porque quando ela senta para estudar e começa a ler ou se dedicar a algum estudo, ela não sente um prazer que emana, né, que sai pelos poros, assim, ela não sente um gozo como ela imagina que ela deveria sentir. Então veja, o deleite do estudo, pessoal, ele pode acontecer sim. Só que não diria que ele vai acontecer da forma como nós imaginamos, que é o deleite do prazer de quando você come uma coisa. Pode até ser alguma coisa de uma forma parecida, mas não esperemos aquele deleite de abrir o livro e na primeira frase, no início, pode não acontecer assim. Pode acontecer pelo contrário. O quê? Um esforço, um desânimo ali batendo a porta. Aquela vontade de parar tudo que está fazendo, porque eu não estou entendendo nada. E aí, se você está no quadro de não estar entendendo nada, anote e procure ajuda, porque talvez você tenha começado por uma fonte inadequada, por um caminho inadequado. Talvez você não tenha começado ali da forma mais ordenada possível. Então procure ajuda. Mas não paralise a sua vida intelectual pelas primeiras dificuldades que aparecerem. O deleite não vai vir, pode não vir no início e pode demorar bastante. Entendido? Então, percebam, se vocês sentem aquele desânimo já nos primeiros momentos do estudo, força, continuem. E busquem ajuda para saber se o caminho que vocês estão tomando é o mais ordenado. Busquem ajuda. Né? Por falar em ajuda, busquem mentorias, busquem auxílios. Depois aqui, no meu perfil, eu vou falar sobre o projeto de mentoria, que já faço, mas que ainda não abri, né? A um público maior. Hoje já faço com um número menor de pessoas, mas quero abrir e expandir, porque mais e mais pessoas me procuram pedindo ajuda. Então é uma forma de poder ajudar essas pessoas a cultivar uma vida intelectual fecunda, católica. Né? Outro efeito, a desconcentração. Ou seja, você não consegue se concentrar porque o desânimo te corrói. Você não consegue se concentrar porque outros estímulos vencem a sua vontade. Ou seja, eu começo a ler um livro, mas eu fico pensando, e as mensagens lá na rede social, e mais isso, ou aquilo outro,
ou a série que eu parei, falta ainda 5 capítulos para terminar a temporada. E ali você não se concentra. Não se concentra nem no estudo e às vezes nem na sua oração. Então, isso pode ser um desdobramento de um estágio de preguiça intelectual. Dificuldade de memorização, justamente também desdobramento até da própria desconcentração. Né? Você não consegue memorizar as coisas mais importantes. Por quê? Porque você não está ali. Porque você não está no estudo. Você não está aplicando o seu espírito, a sua vontade. Você até quer aprender aquele conteúdo, mas você é como se você quisesse uma pílula que você pudesse tomar e, de repente, agora eu sei tudo sobre esse assunto. Não vai acontecer assim. O que vai acontecer, o processo natural é esforço, dia após dia, no seu cotidiano, dia após dia. É isso que vai nos ajudar a sair da preguiça intelectual e a dar passos na vida intelectual. Né? A baixa retenção é outro efeito. Por quê? Me desconcentro, não memorizo, não retenho, não reviso, tenho preguiça de revisar. Quantas pessoas têm dificuldade em revisar? Eu falo, revisa. Ah, mas eu não vou ver as novidades. Vai demorar para ver novidade. Mas o propósito é ver novidade. Então, se você tem uma ânsia, né, um desejo desordenado por só ver coisas novas e nunca revisar, olha, dificilmente você vai reter e vai memorizar aquilo que você quer. Então, revise, tenha força de vontade de revisar. Digo a vocês, revisar exige força de vontade, porque o nosso desejo é acabar logo o livro, acabar logo o curso, acabar logo isso, acabar tudo que a gente está fazendo. E a gente não aproveita, né? Uma imagem que eu gosto de suscitar na imaginação é aquela comida que você vai no restaurante, né? Se você decidiu ir naquele restaurante bem caro, aí você pede aquela comida que também é bem cara. Aí vem aquele prato, né, gourmet, bem caro, com um pouquinho de comida. E você está morrendo de fome. Né? Perceba, você vai comer tudo de uma vez? Olha, geralmente a gente vai pouquinho em pouquinho, porque você quer degustar cada fibra da carne. Você quer degustar cada tempero, porque você está pagando caro. Então eu digo a vocês, nós temos uma vida pela frente, Deus nos deu uma vida, e Jesus pagou caro pela nossa redenção. Nós precisamos também de todo sacrifício possível para para sairmos da ignorância, que é vencível, da ignorância, sairmos da ignorância para nos encontrarmos com a sabedoria. Né? Outro desdobramento, efeito, é não terminar aquilo que nós começamos. A sua preguiça não te deixa terminar aquilo que você começa. Então, analise quantas coisas você se planejou a fazer e quantas delas você cumpriu. Né? Perceba isso na sua vida. Tem acontecido? Então, pode ser que esteja num estado de preguiça intelectual. Né? E nós podemos cair num ciclo vicioso de uma tristeza, ou seja, quanto mais eu desejo, menos consigo, menos força eu tenho para desejar e para dar passos concretos. E, por fim, 2 efeitos que são o pecado mesmo. Por quê? Porque se eu tenho ignorâncias vencíveis e se a minha preguiça já é um desdobramento, uma conduta moral, eu posso estar em estado de pecado. Né? Então eu preciso ter aí uma direção, fazer um exame de consciência, buscar a confissão, buscar uma orientação, uma direção espiritual. Né? Estágios de preguiça intelectual podem evoluir para coisas ainda mais graves. Né? Evoluir para um quadro muito mais graves. Né? E, por último, um efeito que quero compartilhar com vocês é justamente o da propagação de maus exemplos. Se você é pai, mãe, educador,
e vive num estado de preguiça intelectual, olha, os seus filhos, os seus estudantes e as pessoas mais próximas de você podem te imitar, podem imitar o seu mau exemplo. E nós não queremos isso, né? Tenho certeza que nenhum pai, nenhum professor, nenhum educador, nenhum catequista, ninguém, né, ninguém quer que o outro imite os seus maus exemplos. Então, saiamos, porque também a vitória sobre a preguiça intelectual vai ser um bom exemplo para aqueles que também passam por isso. Entendido? Hoje nós ficamos com essa parte das premissas e dos efeitos. Vocês veem que é um bom número de tópicos aí. E agora, na segunda-feira que vem, eu vou tratar das causas e das coisas concretas que nós já podemos colocar em prática para sairmos da preguiça. Entendido? Já na segunda-feira que vem, as causas e as necessidades práticas, ou seja, aquilo que nós podemos colocar em prática. Entendido? Se alguém tiver pergunta, pode colocar aqui. E eu vou abrir a caixa de perguntas lá nos stories, caso vocês tenham perguntas e caso aqui a live acabe e eu não tenha respondido. Entendido? Podem colocar perguntas, eu não sei se alguém fez aqui perguntas para cima. Muito bom esse tema, refletindo isso. Reflita mesmo, pois é um assunto que requer o autodiagnóstico. Requer que nos reconheçamos ignorantes, nos reconheçamos preguiçosos e entender qual que é essa medida da nossa preguiça. Entendido, pessoal? Então, não tendo perguntas, agradeço a participação de todos vocês que acompanharam a formação. Lembrando que, na segunda-feira que vem, a formação será sobre as causas da preguiça intelectual e, conhecendo as causas, nós podemos atuar, colocar em prática medidas que vão sanear aí, ou tentando evitar que essa causa se desdobre nos efeitos, ou tentando diminuir o efeito. Certo? Então, agradeço a vocês por essa formação e terminemos. Né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, mais uma vez, muito obrigado. E vou abrir a caixinha de perguntas. Grande abraço.